Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a presença de vocês. Ainda tem gente chegando, mas para não atrasar os que chegaram no horário, vamos começar. Eu, como uma apaixonada por esse trabalho do interreligioso, estou muito feliz de estar aqui com esse grupo, discutindo um tema tão importante, tão caro para a gente, que é a questão das mudanças climáticas, do meio ambiente. Então, queria agradecer muito a presença de todos. Ontem foi o dia de combate à intolerância religiosa, e como é bom estar aqui com essa representatividade enorme de religiões para discutir esse tema. Passo a palavra agora ao nosso secretário, José Renato Nalini, para que ele possa abrir a nossa reunião. Muito boa tarde a todos. A Luciana Feldman, nossa chefe de gabinete, já traduziu a nossa alegria por contar com tantas pessoas que se interessam pelo clima, que, na verdade, é uma dádiva de Deus, né? O clima, nossa natureza, esse planeta, com toda a sua exuberância, com a sua riqueza, é um testemunho permanente do quanto o Criador foi atento às necessidades daquela criatura que se autodenomina racional, mas que nem sempre se comporta racionalmente em relação à natureza, não é? Uma exagerada visão antropocêntrica fez com que o ambiente fosse considerado um instrumento a serviço do homem, mas um instrumento que poderia ser até eliminado. E nós estamos nesse caminho. Se continuarmos a maltratar solo, vegetação, água, atmosfera, nós estaremos legando catástrofes para aqueles que nos sucederão. Então, é muito importante que cada pessoa que tem essa sensibilidade e que tem a graça da crença possa se interessar também pelo ambiente, possa se interessar pela disseminação de um respeito ao ambiente, um respeito a tudo aquilo que é essencial para que nós sobrevivamos. Sem água, nós não vivemos. Sem petróleo, talvez, não é? Sem oxigênio, sem ar puro, nós não conseguiremos sobreviver. Então, é muito importante que uma cidade com a dimensão de São Paulo, que é uma das maiores cidades do planeta, tenha tido um momento de reflexão e de maturidade para criar uma secretaria de mudanças climáticas. É uma secretaria meio, é uma secretaria que tem por finalidade só articular as ações, fazer com que a atuação do poder público, mas também a conduta rotineira da sociedade civil, de cada um de nós, possa pensar que nós estamos caminhando para um desastre definitivo se não cuidarmos com muito carinho da nossa terra, da nossa água, da nossa flora e de todos os outros que integram esse conceito tão complexo, mas, na verdade, tão singelo de meio ambiente. E essa secretaria, ela tem a sua performance intensificada quando nós verificamos que os fenômenos extremos estão se intensificando e se tornando cada vez mais assíduos. Há alguns anos, não é? Ou até algumas décadas atrás, o que se dizia em relação ao ambiente? Daqui a 100 anos, as águas dos mares vão aumentar, nós vamos ter um desaparecimento das cidades costeiras, da orla litorânea. E qual era a tendência natural das pessoas? Era compreensível que as pessoas raciocinassem: daqui a 100 anos eu não estarei aqui, então outros poderão, melhor do que eu, cuidar desse problema quando ele se aproximar.
Ocorre que, nos últimos anos, nós temos tido um recrudescimento, não é, das mensagens que a natureza manda à humanidade. Ela se cansou de mandar avisos, que eram avisos ainda muito tênues, muito leves, não é? Mas ela percebeu que o homem não mudou a sua conduta, continuou a desmatar, continuou a poluir, continuou a produzir uma quantidade excessiva, surreal, de resíduos sólidos. Nós desperdiçamos muita coisa que é preciosa, que poderia ser aproveitada, poderia ser reciclada. Nós não levamos a sério a economia circular, continuamos numa tendência antiquada, anacrônica, de economia linear, né? Então, os fenômenos extremos começaram a acontecer em todos os lugares e também aqui. Nós vimos que 2023 foi o ano mais quente da história, desde que houve a aferição da temperatura anual. 2023 foi o ano mais quente. Aqui para nós, em São Paulo, nós tivemos o dia mais quente da história, no dia 9 de novembro, com média de 38,7 graus. Se isso foi média, e se nós temos regiões onde ainda há fragmentos da Mata Atlântica, onde a temperatura é muito menor, isso significa que nós tivemos espaços aqui em São Paulo em que a temperatura chegou a mais de 50 graus, com sensação térmica de 55. Nós ainda não fizemos avaliação de quantas hospitalizações, quantas chamadas a pronto atendimento, pronto-socorro, quantas corridas às farmácias ocorreram nesses dias. E a ciência, infelizmente, está mostrando que talvez 2023 não tenha sido o mais quente dos anos que ainda acontecerão e que nós vivenciaremos. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, não é? A Secretaria de Mudanças Climáticas, ela se propõe a gerir o cuidado com o clima que o poder público local tem como uma de suas metas, como uma de suas intenções. Porque nós sabemos que, embora a República tenha 3 esferas, 3 níveis de poder, as pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, as pessoas moram no município. É a cidade o locus natural que nós temos, é na cidade que nós nascemos, nós vivemos, e é na cidade que nós temos que trabalhar para que ela seja um espaço cada vez mais acolhedor, cada vez mais saudável, cada vez com um clima mais equilibrado. Então, o nosso propósito na Secretaria é trabalhar de uma forma transversal, com todas as demais secretarias, com todos os projetos desenvolvidos pelo terceiro setor, uma enorme conquista do Constituinte de 1988. Ele estimulou a formação de grupos, de órgãos intermediários, reconhecendo que o indivíduo, diante do Estado, em suas inúmeras exteriorizações, ele é muito impotente, ele é muito frágil. Agora, se nós nos unimos, nós somos mais fortes. E com que objetivo o Constituinte estimulou a atuação do terceiro setor? Para uma transição que está muito negligenciada, que é a passagem da democracia representativa, com todos os seus defeitos, para uma democracia participativa, uma democracia que precisa do protagonismo de cada pessoa. Quando nós vemos que as religiões são espaços de espiritualidade, espaços em que há uma compreensão muito abrangente do que seja amor, do que seja fraternidade, do que seja solidariedade,
as igrejas e as religiões são ferramentas importantíssimas para que nós possamos enfrentar as mudanças climáticas com outro olhar e com uma outra postura. Então, eu gostaria muito de que todos os senhores e senhoras auxiliassem esse projeto, que não é da prefeitura, é um projeto humanitário dos moradores de São Paulo, preocupados com aquilo que já está acontecendo e que vai continuar a acontecer cada vez com força maior e com prejuízos cada vez mais vultosos daqui para frente, não é? E nos ajudasse a fazer o letramento ambiental, ou seja, porque as pessoas não têm noção do que elas podem sozinhas fazer para pelo menos mitigar os males do aquecimento global, da mudança climática. Não é racional, não é inteligente produzir toneladas de resíduos sólidos a cada dia em São Paulo e obrigar a municipalidade, que trabalha com a contribuição de todos aqueles que podem colaborar para o sustento dessa estrutura, que a municipalidade tenha de gastar 13 bilhões de reais para varrição e coleta de lixo. Dinheiro que poderia ser destinado a funções mais nobres. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência e que cada um de nós faça aquilo que for possível. Há um ditado africano muito bonito que é: ninguém imagina o que o trabalho anônimo, escondido, discreto de uma pessoa pode fazer para mudar o mundo, se esse trabalho for feito simultaneamente por várias pessoas imbuídas dos mesmos propósitos. Então, queria agradecer muito a todos, esperar que nós nos mantenhamos unidos e que nós possamos, cada um dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro da sua crença, contribuir para reduzir os efeitos daquilo que nós mesmos fizemos no decorrer da história. É lógico que nós pegamos um momento ápice, mas isso são séculos de maus tratos à natureza, até o ponto em que ela diz: chega, eu não suporto mais, eu não tolero mais esses maus tratos. Gorbachev, quando veio aqui para a Eco 92, né, que foi aquela grande reunião do Rio de Janeiro, ele falou: não é a Terra que está sofrendo perigo, esse planeta que não é dos maiores, numa galáxia que também não é a mais importante dentro do cosmos, ele vai continuar a existir, mas ele vai prescindir da espécie humana para continuar existindo. Isso é muito triste. Então, nós temos de ter isso na consciência para poder fazer aquilo que não nos faça ter remorsos. Eu estava vivenciando uma crise, eu estava vivenciando uma tragédia e nada fiz para reverter os efeitos desse verdadeiro desastre, dessa desgraça ecológica. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada, secretário. Eu queria agradecer as pessoas que nos ajudaram a organizar essa reunião. Cônego José Bison, da Igreja Católica Apostólica Romana, a Sandra, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o reverendo Maheshvara, do Hare Krishna, e o Afonso Moreira, da Fundação Espírita André Luiz, representando aqui o Espiritismo. Agradecer a presença dos senhores. Se eu não citar algum, por favor, me avisa. Então, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, está aqui o Dean, a Sandra, o Ney e a Kátia, o Rabino Urilan, da Comunidade Judaica, pastor Eliel Leonardo, da Assembleia de Deus, pastor Eliel Batista, da Evangélico de Origem Pentecostal, Sheikh Mohammad Al-Bukai, Sheikh da Mesquita Brasil e diretor dos assuntos religiosos da União Nacional Islâmica,
monge Ryozan, budista de tradição Sensei, monja Reishin, Emerson Pantaleão Caparelli, do xamanismo, membro do Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo, Ivete Belfort, que faz um trabalho lindo de cultura de paz nos presídios, obrigada pela presença, Cris Jimenez, do Templo Senhores da Luz, sacerdotisa de magia natural, Dom Quirilo Santana, bispo coadjutor da Igreja Ortodoxa Bielorrussa no exterior, Paidinho de Ogum, Yaquim Auel, Cultura e Culto Ouro Milá e Fá. Faltou alguém? Pai Tuberli Varela, isso? Presidente do Conselho Nacional de Sacerdotes de Superior Órgão de Umbanda do Brasil. Muito obrigada pela presença de todos. Eu queria só contar um pouquinho para vocês sobre o movimento São Paulo pelo Clima, esse que vocês receberam o bottom. Esse movimento ele foi criado um pouco dentro de tudo isso que o secretário falou, mas com a necessidade de espalhar pela cidade essa questão das mudanças climáticas. Então, a ideia do movimento é juntar religiosos, como estamos aqui hoje, sindicatos, OAB, entidades patronais, a sociedade civil, então juntar os jovens, os idosos, os LGBT, a pessoa negra, enfim, todas as pessoas que fazem parte da sociedade, para levar essa questão do letramento climático. Muitos de vocês, acho que participou com a gente do Movimento São Paulo pela Paz, quando nós tivemos um problema com o PCC aqui na cidade, fizemos um lançamento lá no pátio do colégio, e aí cada um foi trabalhando da sua maneira para que a gente pudesse, de fato, encontrar ali uma cultura de paz e tentar minimizar todo aquilo que o crime organizado estava fazendo na cidade. E, com isso, a gente avançou muito, conseguiu levar informação, distribuir material. Depois, também, acho que muitos de vocês participaram do Comitê de Combate à Dengue na cidade. Nessa época, até o Papa estava aqui. Nós conseguimos, junto com todas essas entidades que eu falei, com os religiosos, imprimir 1,5 milhão de material para que a gente fosse, até nas missas que o Papa estava fazendo, e em outros locais, distribuir esse material. E, com isso, a gente conseguiu diminuir infinitamente a dengue na cidade. Foi um surto que teve, e junto com um grupo, a gente conseguiu fazer esse trabalho que foi incrível e ajudou muito a área da saúde. Agora, a ideia é a mesma, é que cada um leve para as suas igrejas, para os seus templos, a questão da mudança climática através de uma fala de vocês, ou através de alguma ação. Queria dar o exemplo da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles nos procuraram, e aí até surgiu a ideia do movimento de chamar os religiosos por conta dessa reunião, e falaram como que a gente pode ajudar. A gente consegue, por exemplo, ajudar patrocinando projetos. E aí a gente apresentou para eles um projeto de recolhimento de óleo. Eu não sei se vocês sabem, mas o óleo é um dos maiores poluidores das águas. E aí a gente apresentou esse projeto para que eles possam passar nas casas de uma determinada região com a mensagem e recolhendo esse óleo que vai ser transformado em sabão. Tudo com um carrinho elétrico, dentro das questões ambientais e tudo mais. Depois veio aqui nos procurar a comunidade judaica, e estamos trabalhando juntos uma questão das sementes, de criar polos de recolhimento de sementes, e estufa, com tudo mais, para que possamos fazer. Também surgiu a ideia, porque é uma data comemorativa da comunidade judaica, que é o Tu B'Shvat, é o Dia da Árvore. Então, no dia 25 de janeiro, comemoraremos o aniversário de São Paulo e também essa data da comunidade, junto com eles, que estão trazendo as mudas e tudo mais.
Então, cada um pode vir trazer a ideia que vocês tenham e a gente pode colaborar. O Afonso, dos Espíritas, ele está querendo trazer uma exposição. Então, a gente vai fazer essa ponte para trazer essa exposição, acho que na Câmara Municipal de São Paulo. Enfim, a gente pode ajudar vocês a intermediar essa relação com outros atores também, porque, como o secretário falou, a secretaria é uma secretaria meio, nós somos uma secretaria com pouco recurso humano e também sem orçamento, mas o nosso papel é articular com as outras secretarias, articular com a sociedade civil, articular com a Câmara Municipal, com a Assembleia, enfim, é um pouco o nosso papel. Então, assim, eu coloquei algumas coisas da cabeça de vocês, mas a ideia é que cada um, a gente não quer dar mais trabalho para ninguém, a gente quer que vocês incluam naquilo que já vai acontecer nas suas comunidades essa questão da mudança climática. No dia 25, a gente vai fazer na verdade, já ia acontecer uma corrida do aniversário de São Paulo, uma corrida de rua, né? E a gente conseguiu colocar frases com esse contexto de mudanças climáticas nos pórticos, o locutor vai estar falando. Então, assim, é uma coisa que já ia acontecer, a gente só incluiu a mensagem. Então, é um pouco essa ideia do Movimento São Paulo pelo Clima, é juntar todas as forças para que a gente tenha capilaridade de distribuir essas informações. A igreja também vai fazer esse folhetinho, eles vão colocar o logo deles, fazer as alterações que eles acharem pertinentes e vão distribuir na comunidade. Então, assim, a gente também pode disponibilizar esse arquivo, ou cada um fazer outra arte que vocês queiram, a gente pode municiar vocês com informação. Enfim, é um pouco isso, é juntar forças para que a gente possa diminuir um pouco esse calor que está aí fora, que daí não tem o rico, o pobre, o branco, o preto, todo mundo está sofrendo com o calor, com as chuvas e com tudo isso que está acontecendo por conta das mudanças climáticas. Eu queria, então, primeiro agradecer mais uma vez e abrir. Eu vi que o Cônego Bison levantou a mão, então, por favor, Danilo, leva o microfone até o Cônego Bison, e agora eu abro para que vocês façam seus comentários. Ficar aqui na frente, assim, eu olho o rosto de todos, né? Então, creio que é um momento oportuno esse convite, e agradecemos, né, o senhor secretário Nalini, né? Creio que, diante da sua fala, eu colocaria alguns pontos, creio eu, ser importante, né? O senhor mencionava da questão dos 3 níveis, né? Brasil, Estado e municípios, né? Que essa iniciativa, eu estou vendo aqui muitos irmãos e irmãs do Fórum Interreligioso, que já é um fórum que está ligado à Secretaria de Justiça, que nós não fizéssemos duplicidades de trabalhos, que a gente fosse unindo, para não criar mais frentes. O senhor, como secretário, pode também, em conversa com o secretário da Justiça, né, e ver como que nós poderíamos fazer. É um problema de todos, a questão do aquecimento global. E eu diria, por que não também a Secretaria de Educação, que trabalha com as escolas? Estamos aqui para aumentar esse leque, né? Sabemos também da existência de muitas iniciativas particulares, de bairros, de comunidades, né? Reciclagem de lixos, enfim, então uma série de coisas que nós trouxéssemos também essa soma de esforços. Como nós estamos no Estado, municípios, que a grande São Paulo não está isolada, que nós trabalhássemos em conjunto com as cidades da grande São Paulo, Osasco, Guarulhos, Santo André, Diadema é São Paulo, né? Diadema, São Caetano, que nós estivéssemos Guarulhos, que nós estivéssemos coligados na grande São Paulo, para que nós enfrentássemos com maior força essa questão climática. Creio que cada uma das nossas comunidades, das paróquias católicas, tem vários projetos, né? E que nós fôssemos partilhando, né? Um exemplo bobo, né? Só para citar. A gente recolhe tampinhas plásticas
de garrafa vai para o combate do câncer infantil. O meio ambiente agradece, as crianças têm a consequência do câncer, né, que sofrem, recebem uma pequena ajuda, e assim como os lacres das latinhas. E agora começamos a fazer o reciclado de eletrônicos. A paróquia se tornou um centro de acolhida. Chega eletrônico, tudo quanto é jeito. Limpa as gavetas, os armários das casas, traz para a comunidade, e nós temos uma obra social. Em questão de 2 meses, nós fizemos do lixo eletrônico, não sei se a gente pode usar a palavra, se é correta a palavra, né? R$ 1.200 revertido à obra social, para cursos de inclusão social, de português, francês, inglês, italiano, espanhol, teclado, e enfim, né? Então, eu gostaria de dar essa contribuição, e que cada um de nós fizéssemos pequenas coisas. Não adianta a gente querer fazer o mundo e o fundo, e ninguém vai fazer nada. Muito obrigado pela sua iniciativa, pela convocação, e um beijo no coração, Lu. Muito obrigada. Convido agora o Jan Brockbank, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obrigado. Quem quiser falar, só levanta a mão e a gente vai abrindo, tá? Obrigado. Secretária Naline, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Eu me chamo Dean Brockbank. Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e eu trabalho com os assuntos interreligiosos. Eu estou muito impressionado de estar aqui com vocês. É interessante para mim porque temos muitas diferenças, mas temos mais em comum do que temos diferente. Só queria dizer algumas coisas que nós sentimos sobre esta terra e o ambiente. Para nós, uma das nossas crenças mais importantes é que nós todos somos seres espirituais e que nós vemos aqui na Terra para ter uma experiência física, uma experiência mortal. E o mundo onde todos nós habitamos é um dom de Deus. É a responsabilidade de cuidar desta terra e de todos nossas responsabilidades. É tão importante para respeitar o ar, a terra, a água. E eu sei que todos estão tentando de fazer alguma coisa de organização e também particular. Algumas das coisas que nós estamos fazendo em nossos edifícios, por exemplo, e estamos fazendo reciclagem do lixo, do plástico. Estamos tentando também um projeto que temos agora e que estamos construindo usinas fotovoltaicas. Desculpa português, sabe? Parece que sou brasileiro, mas na verdade não sou. E agora nós temos 8 usinas fotovoltaicas em 5 estados diferentes para fazer a geração elétrica em 56 de nossos prédios, onde nós frequentamos para fazer a adoração. Também estamos trabalhando com Unicef, com algumas doações para ajudar com a limpeza higiênica da água e sanitação. E estamos tentando de fazer isso com o Unicef. Mas a coisa que estamos fazendo, que eu acho o mais importante, é um dos ensinamentos que nós temos em nossa igreja para ensinar cada pessoa que participa, que a responsabilidade é de cada pessoa individualmente. A responsabilidade é minha para cuidar da terra onde eu moro, para cuidar da água e para cuidar do ar e ter respeito, para que nós todos podemos, e como o secretário disse, daqui em 100 anos, para que nossos filhos e netos e bisnetos possam estar aqui para gozar o que estamos gozando nessa terra bonita. E eu estou muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês e para fazer parte
da solução. Muito obrigado. Muito obrigada. Emerson? Boa tarde a todos e todas, irmãos e irmãs. Bom rever amigos antigos, né? E novos também, né? Bom, eu represento o xamanismo. O xamanismo é a filosofia espiritual dos povos originários. Eu não represento os povos originários, eu represento essa tradição espiritual que tem a base, né, da cultura indígena. O xamanismo, eu falo que ele é igual à natureza, né? Ou igual a esse trabalho que a gente está tentando fazer. Ele é simples, mas é complexo. Ele é complexo porque, quando a gente fala assim, vou jogar o lixo para fora, né, de casa, você nunca joga para fora, porque não existe fora. Né? Se eu jogar num aterro, vai estar dentro do planeta. Se eu queimar aquele gás, vai afetar também o planeta. Então, não existe fora. Né? Poucas pessoas, né, refletem sobre isso. É complexo porque são muitas ações que devem ser feitas e que, infelizmente, muitas não são feitas, mas que, felizmente, algumas são feitas. Né? Mas ele é simples porque a base é o amor e o respeito à natureza. Se nós não tivéssemos, como disse o secretário, o ar, a água e todas as outras coisas que vêm da Mãe Terra, nós não estaríamos vivos. O planeta, os seres vivos, conseguem viver sem o humano, mas o humano não consegue viver sem o que tem na Terra, né? Dos seres vivos. Né? E o que, infelizmente, falta é que as pessoas se conscientizem de que nós somos parte do planeta e de que sem a natureza não existe vida. Então, se essas ações que são feitas fossem feitas com essa conscientização de amor à Terra, isso seria com mais energia, com mais vibração. Porque não é só para correr, para que a gente sobreviva, porque senão volta o egoísmo de novo. Eu vou fazer só para eu continuar vivendo. E não é essa a questão. A raiz é fazer para você retornar em forma de gratidão para a Mãe Terra aquilo que ela te deu. E aí, naturalmente, você vai continuar vivo também. Mas o mais importante é ser uma peça dentro da natureza, e não sugar o que tem dela. Né? E, claro, os que não fazem se conscientizar, né, de fazer também ações, né, nesse sentido. Mas, secretário, a contribuição que eu mais deixo é que, assim, infelizmente, eu não consegui chamar, né, os povos originários. Né? Na verdade, eu convidei mais de 10. Né? Só que acontece, janeiro é um mês que tem muitos rituais, que são feitos nessa época. Ritual de agradecimento ao mel, ao milho, de batizado de crianças. Né? Então, todos estavam envolvidos. Eu, inclusive, né, vim da aldeia também. Então, eles não conseguiriam chegar a tempo. Né? Mas eu deixo como a principal contribuição, secretário, de tudo o que você falou, né? Se a gente não colocar a voz dos indígenas, não vai adiantar. Porque os indígenas são os maiores guardiões da natureza. A população mundial tem 5% apenas de indígenas, 5%. Né? Só que 80% da onde tem natureza tem indígena. Então, eles são os verdadeiros guardiões. Os indígenas têm... a gente não usa essas palavras, né? Planejamento, projeto, mas tem ações que é considerando todo o coletivo do que tem na natureza. Tudo é reaproveitado, tudo é reutilizado. Uma semente é utilizada para fazer um colar, né, por exemplo. Um pedaço de pele de um animal que morre, você usa para fazer alguma coisa também que você vai usar, ou a pena para fazer um cocar, por exemplo. E os indígenas, tudo que eles colhem, eles já plantam novamente, que é outra coisa que geralmente o ser humano não faz. Né? Então, é um respeito à água, é um respeito à terra, é um respeito ao fogo, é um respeito ao ar. E tem muitas ações, eu vou falar das que eu sei, né, que eu estou envolvido. No Jaraguá, né, para quem não sabe, na cidade de São Paulo tem 3 territórios indígenas. Né? Um no Jaraguá, que tem 8 aldeias, né? E 2 territórios em Parelheiros, que é o Curucutu e o Tenondeporã, onde, somando, tem 13 aldeias. E eu participo de várias ações em Parelheiros, né, e também no Jaraguá, que são de reflorestar as comunidades indígenas. E a gente tem uma dificuldade enorme para conseguir um patrocínio. Muitas vezes você tem as mudas, mas elas estão lá em Iguape, aí não consegue pegar. Aí você faz uma vaquinha para conseguir um caminhão para ir. Né? Muitas vezes você tem o que é para fazer, mas não tem as pessoas que se voluntariam para plantar.
Ou muitas vezes você não tem nenhuma dessas coisas, né? Você tem a boa vontade, mas não tem o recurso para conseguir comprar as mudas, para conseguir pegar de algum lugar que as pessoas possam doar as mudas, como por exemplo o Vale do Ribeira, né? Tem bastante, ou no litoral, mas você não consegue fazer esse translado para levar. Então, e em Parelheiros acontece a mesma coisa. Ontem eu estava lá, né? E às vezes por questões justamente da chuva você não consegue atravessar, né, a aldeia, e aí não consegue também poder levar essas mudas para conseguir plantar, né? Então, assim, secretário, é importantíssimo ouvir os tiamóis, né, os tiaraís, que são as lideranças espirituais, os caciques, porque toda aldeia tem o seu modo de vida tradicional para preservar a natureza. E ele não é ouvido, e pelo contrário, né, a gente vê as terras aí sendo invadidas, como por exemplo, Jaraguá, a aldeia está aqui do lado, já estão colocando uma... essas... Tem um nome, né? Você estava lá. Isso, exatamente. Então, isso acontece muito, né? E às vezes quando as pessoas falam, mas olha que legal, tem um monte de eucalipto ali, é bonito o eucalipto. Só que se você colocar só eucalipto, ele vai sugar todo o solo. E tem gente que não sabe disso, né? Então, assim, você tem que saber, o indígena sabe a hora certa de plantar, a hora certa de replantar, a hora certa de colher, a quantidade certa de reflorestar. Então, tudo isso precisa ser ouvido. Tem uma riqueza muito grande disso. E sem essa riqueza não vai ser possível de entender os caminhos para se reintegrar com a natureza, né? Sem falar, né, o que a gente fala, que a natureza, na verdade, reflete também o que nós somos. Então, se a gente vê uma humanidade totalmente desequilibrada emocionalmente, ela vai refletir também no desequilíbrio, né, das águas, enfim. Então, essa é a principal fala que eu tenho que ter para que a gente possa pensar, né, e agir juntos, mas considerando a fala e a ação das quais os povos originários fazem. Bom, muito obrigado. Obrigada, Emerson. Você me fez lembrar, eu dormi 3 dias nessa aldeia do Jaraguá, quando a gente tentou que a tenda não construísse os prédios lá e abraçamos todas as árvores para que não derrubassem. Então, um trabalho incrível, com certeza. O Sheikh Albucay, por favor. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Eu quero também saudar com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum. Sou Sheikh Mohamed Albucay, Sheikh da Mesquita Brasil, aqui em São Paulo. Agradeço muito esse convite, uma honra fazer parte de qualquer causa nobre, como essa causa que estamos aqui por causa dela. Mas eu acredito que a maior contribuição das religiões nessa causa é bem construir o ser humano. Porque dentro dos nossos templos, igrejas, mesquitas, a gente fala com o ser humano. E todos nós sabemos que o que causou esse problema climático foi o ser humano. Então, para consertar, também tem que começar pelo ser humano. Nós temos que ter ser humano bem construído, espiritualmente, mentalmente, moralmente, para poder fazer a diferença. Não adianta legislar mais leis, fazer mais projetos, sem conversar e convencer o próprio ser humano. Nós temos que saber que, em conscientizar os seres humanos, que nós somos aqui moradores na Terra, nós não somos donos da Terra. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, nós não somos os donos. Essa ideia do ser humano de hoje, que ele é o dono, que ele consegue fazer o que ele quer, essa aqui uma ideia tem que ser trocada. A mudança tem que ser cultural também. Não só apenas nas legislações, nos projetos, mas aqui também a gente tem que conscientizar o ser humano para saber a sua função aqui como morador, não como dono. Nós aprendemos na nossa religião que nós temos 2 livros sagrados. Um escrito, que é o Alcorão, e o outro livro sagrado é o universo. Esse é um livro para ler, e por meio dessa leitura que nós vamos conhecer Deus. Por que o universo sagrado? Porque o meio de a gente não vê Deus. Deus é invisível. Mas Ele deixou, por meio dessa natureza, desse universo, sinais, por meio desses sinais que a gente conhece Ele. Então se torna também um livro sagrado, para ser lido, estudado, conhecido, porque é um meio
de conhecer nosso Criador. Então, essa visão, tudo isso, acho que é muito importante para que haja mais respeito, ou seja, mudança, a educação, eu acho que é muito importante envolver as escolas, as universidades, criar uma nova geração que tenha essa visão, esse respeito que o planeta Terra é um ser também. É um ser que tem vida. A água, plantas, são seres que têm vida. E como o ser humano, ele é forte, ele consegue fazer alta defesa quando vem uma doença, mas chega um momento que ele não consegue mais. De tantos ataques, aí manifesta, pode até morrer. Isso que a gente não quer para futuras gerações. Muito obrigado, iniciativa maravilhosa. Estamos chegando agora à comunidade muçulmana para esse projeto. Então, estamos também à disposição de qualquer coisa que pode surgir desse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sheikh. Ivete. Uma mulher falando, que coisa estranha, né? Posso falar, né? Bom, eu não sou de nenhuma religião. Eu represento no Brasil uma fundação americana chamada Fundação Penn Howard, e o nosso trabalho é pela cultura de paz. Então, há muitos anos, desde 2009, né, a gente frequenta a população invisível, ou seja, morador de rua, refugiados, prisioneiros, e a gente atua bastante forte. A gente já estamos atualmente com 60 prisões, quer dizer, a gente está com projetos bem fortes, bem robustos, tanto nas unidades prisionais, quanto para moradores de situação de rua, quanto para refugiados, quanto para dependentes químicos, e nós atuamos exclusivamente através de voluntários. E por isso eu queria convidar o secretário a conversar com os nossos voluntários sobre as dificuldades, pelo Zoom, sobre as dificuldades que a gente tem e como é que eles podem ajudar. A segunda coisa, eu queria convidar todo mundo, uma mulher convidando, certo? Vocês têm que aceitar. Se uma mulher convidando, todo mundo tem que aceitar. Para formar um pacto. Pelo seguinte, a gente sabe que vocês recebem muita gente frequenta as unidades religiosas que vocês, mas nada é tão forte quanto a palavra de vocês e quanto a palavra de vocês nas redes sociais que seguem vocês. Então, eu queria convidar a Luciana e o secretário a fazerem uma campanha e mandarem para a gente posts. E a gente, o que a gente vai fazer? Uma coisa muito simples, repassar para a nossa turma com o nosso logo. Quando a gente repassa para a nossa turma com o nosso logotipo, o que a gente faz? A gente referenda. E isso vai criando, porque a educação é muito importante, mas, infelizmente, os nossos jovens, muitas vezes, estão mais ligados no LinkedIn, ou mais ligados... No LinkedIn, eu não vou falar nem TikTok, estou falando, né? Estou falando bem... e uma forma de chegar prática a eles e que funciona bem é através das campanhas de mídias sociais. Então, eu queria convidar vocês, eu sei que eu estou dando mais trabalho ainda, desculpa, não só a vir falar com nossos 250 voluntários fixos, e todo mês aparece 100 voluntários novos, e gente de bom coração, gente que quer ajudar, gente que quer dar amor para as pessoas, né? E também convidar todos a... Vamos tentar fazer um movimento. A gente já fez no passado um movimento pela paz, já fizemos movimentos, vamos tentar fazer um movimento pela mudança do clima, né? Eu acho que isso é fundamental, não é para a minha geração, né? Mas é para a geração dos meus netos. Certo? Obrigada, Lu. Obrigada. Mas é para hoje, não é para amanhã. Eu acho que essa questão climática está acontecendo já e todo mundo já está sentindo. Então, lógico que é para os netos, mas também é para cada um de nós. Mahesh. Hare Krishna. Boa tarde a todos. Minhas reverências.
Quero primeiramente agradecer a presença de todos aqueles que a gente convocou e que dedicaram uma parte do seu dia, do seu tempo para estarem aqui. Vários deles já estão aí, nós somos amigos há décadas, né? Eu lembro até da época do Uniluz, que nós começamos com essa ideia lá atrás, né, do meio ambiente, né, com a espiritualidade, com os religiosos. E é uma coisa extremamente importante, porque, como disse o Sheikh, o que a gente faz no mundo vai refletir para todo mundo. Ontem eu estava conversando com o Márcio Cialis, que é da Umbanda cristã que está lá atrás. A gente estava conversando sobre um princípio, um experimento social da janela quebrada. Não sei se vocês conhecem. Se uma casa tem todas as janelas bonitas, inteiras, todo mundo passa, ninguém mexe, todo mundo respeita a casa. Aí se alguém vai lá e quebra a janela, quebra um vidro e ninguém conserta, aí vem uma pessoa e quebra o outro vidro. Aí quando tem mais vidro quebrado, mais quebram. Aí alguém vai lá e chuta a porta. Alguém entra na porta, entra dentro da casa, quebra por dentro, arranca o portão. Daqui a pouco não tem mais nada, a casa está destruída. Porque ninguém deu bola para aquele detalhezinho. Semana passada eu estava andando na rua junto com um aluno meu, um discípulo, e um cara na nossa frente pegou um negócio que ele comeu e jogou no chão. Eu falei, nossa, meu amigo, pelo menos joga na lixeira ali. Aí o cara olhou com raiva para mim, já meio agressivo, e falou, só eu, olha a bagunça que está isso aqui. Todo mundo sujando, só eu. Otário, o cara ainda falou, ainda me chamou de otário. Porque é o princípio da janela quebrada. Se está todo mundo jogando. Então, acho que isso é importante a gente levar para as nossas comunidades, porque realmente é uma rede. A rede ela tem vários pontos de conexão. Você mexe num ponto, mexe em todos os pontos. Estamos todos juntos, né? Temos que aprender a convocar. Nossa, pela lei de Murphy, o celular tem que tocar. Desculpa, viu? É em alemão, vocês não vão gostar. Mas voltando no caso, é uma rede, você mexe um ponto, você mexe todos os pontos, e nós estamos muito ligados e conectados à cultura de paz. A paz ela é interior e exterior. Tem os motivos que perturbam a paz no ambiente e tem os motivos que perturbam a paz dentro de nós. O Sheikh bem falou que nós temos que mudar nós mesmos. Mas se a natureza perturba, se tem enchente, ventania, terremoto, escambau, a paz também é incomodada com isso. Então, se nós podemos melhorar o ambiente, isso também é um elemento de reestruturar a paz para o nosso ambiente. Bom, em suma é isso. Eu acho que a gente pode refletir em conjunto, independente. Claro que as instituições têm que nos acolher, têm que escutar, mas nós mesmos, entre nós, conversando, termos ideias, compartilharmos e criarmos iniciativas, né? Já fica essa aqui da gente pegar esses dados, levar para as nossas comunidades. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nós temos várias fazendas, fazendas ecológicas e ecovilas, né? Nós temos aqui em Mogi Suzano, nós temos uma ecovila, nós temos em Santa Isabel uma outra ecovila bem legal, bem grande. Em Pindamonhangaba temos uma maior fazenda Hare Krishna do Brasil, e ali tudo é ecológico, tudo é meio ambiente. Nós temos uma associação da qual eu faço parte, que se chama Mater, onde o IBAMA pega animais que foram pegos no mercado negro de aves, e elas não podem ser colocadas direto de novo na natureza. Então elas vão lá para a fazenda Hare Krishna, fica um período de readaptação, e aí a gente recoloca elas na natureza, e nós também reflorestamos toda a área lá. Então eu acho que várias religiões devem ter fazendas, ter coisas assim do tipo, que também podem se esforçar nesse sentido. Bom, fica aqui a minha contribuição.
mais uma vez quero agradecer. E olha, é um grande prazer rever muita gente aqui, né? O Dom Quirilos, fazia, nossa, muito tempo que eu não via. É uma satisfação enorme. Muito obrigado, viu? Hare Krishna. Obrigada, Mahesh. Na verdade, é isso mesmo. Nosso papel aqui na Secretaria é bater o bumbo para que todo mundo faça suas ações de mudanças climáticas. E a gente está aqui à disposição para trabalhar junto com vocês. Mas é claro que cada um pode já encaminhar aquilo que já vem fazendo. Quando puder nos reportar, é bom, porque a gente ajuda a divulgar o trabalho de vocês também. Rabino Uri. Gente, boa tarde. Também digo que é muito bom reencontrar muitos de vocês. Mahesh, faz tempo que a gente não se via, tantos outros e outras. Importante termos a voz da mulher aqui, sim. Né? Acho que não tem que pedir permissão, acho que a voz da mulher tem que estar mais naturalizada, já que a gente está falando de meio ambiente e do cuidado com o clima. Eu vou tentar ser breve. Uma ideia é que eu acredito que praticamente todas as tradições, se não todas, têm dentro da sua história, dos seus mitos, dos seus valores, histórias relacionadas ao clima, ao cuidado com o meio ambiente. Então, que a gente possa conhecer, porque às vezes eu conheço a minha tradição, talvez eu conheça um pouco da tradição islâmica ou da cristã, mas eu conheço quase nada das outras tradições. Então, seria muito bom a gente poder compartilhar com os demais. Quem sabe, para não ter custos, se fosse num site, ou se em algum momento a gente conseguir algum recurso, fazer algum tipo de livro, algum tipo de apostila com relatos curtos, ilustrados, pode ser para crianças, pode ser para adultos. Então, é uma ideia que a gente conheça as várias formas de se encarar a questão da natureza e do cuidado com a natureza. Outra coisa que acho que já foi dita pelo padre Bison, a questão da gente poder fazer também um pequeno trabalho perto de onde a gente está, e que isso já vai fazer uma grande diferença se todo mundo fizer esses pequenos trabalhos. Então, se alguém tem condições de adotar uma praça, se cuida das árvores na frente do seu templo, se tem algum rio próximo, se adota, enfim, algum espaço ecológico, se transforma o seu prédio e as instituições. Às vezes eu estou num edifício com outras instituições, e conversar com todo mundo e tentar transformar o prédio num ambiente o mais verde possível, com o mínimo de desperdício. Enfim, cuidar um pouco do seu espaço pequeno. E, além de compartilhar com a Secretaria, a gente poder ter um espaço que todos nós pudéssemos ter acesso às iniciativas de todo mundo, porque eu fico imaginando assim, a minha sinagoga é pequena, mas às vezes eu fico pensando de onde que eu posso levar os meus jovens adultos para terem uma experiência relacionada, por exemplo, à natureza. Aí eu escuto uma Mahesh dizendo, olha, nós temos ecovilas. E aí, poxa vida, ecovila seria sensacional, levar um grupo para passar um domingo e conhecer a ecovila e colocar a mão na massa. Mas se eu não sei, ou se eu não lembro, eu não vou fazer isso. Então, a gente poder compartilhar as várias experiências, porque em algum momento a gente vai poder, inclusive, fazer coisas juntos. Era isso que eu queria dizer. Parabéns pela iniciativa. A gente está precisando, São Paulo está ficando sufocada, né? Então a gente precisa. Obrigado. Ainda mais você que está com o bebê vindo aí, né? Preciso pensar muito nele também. Não, vamos trabalhar isso. A gente está passando uma lista para que vocês coloquem o celular e o e-mail para que possamos dividir, formar um grupo de WhatsApp e também pensar aí nesse material para dividir com todos. Monja Richin. O secretário usou uma frase que eu me senti tão motivado: o cidadão não mora na União, não mora no Estado, mora no município, porque eu fui do CEPAM, Fundação Faria Lima, tocou no meu DNA. Sou uma monja do Zen Budismo da Soto Zen, junto com meu irmão Ryozan Sensei. Né? O Zen é profunda consciência do momento presente, né? O budismo. E eu podia falar aqui para vocês as experiências que a gente tem feito por meio da meditação Zen. Quer dizer, a nossa espiritualidade é aqui e agora. É a espiritualidade de cuidar da vida da Terra, de estarmos presentes, não criar um mundo paralelo melhor que este mundo. A espiritualidade errou muito em algumas religiões, fazendo que desenvolvesse uma raiva pelo mundo, pelos problemas sociais, e não, esse é o nosso koan.
né? O nosso mundo precisa da nossa ação e da nossa competência para fazer o melhor por esse nosso mundo, pelas desigualdades, e essa questão climática é o maior desafio. E eu acho que nós, das religiões, temos um pouco de responsabilidade de termos afastado um pouco essa humanidade do cuidado da terra, das situações. Que Deus é esse, né, que muitas pessoas colocam, mas é o Deus, como foi bem colocado aqui, que existe em tudo e que onde estamos. Né? Mas precisa uma nova alfabetização, eu acredito, uma nova ressignificação, né, no mundo. E a espiritualidade budista tem um pouco esse papel também. Eu poderia falar trabalhos que nós fizemos com a Agenda 2030, a nossa fundação, a nossa organização, a Soto Zen, o Budismo Zen, tem a Agenda 2030, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E as nossas ações de todas as organizações no mundo tentam desenvolver um desses objetivos. Não sei se vocês conhecem. Nós estamos falando do objetivo 13, se não me engano, da questão climática. Então, como é que a minha organização pode desenvolver ações voltadas a este objetivo? Isso ajuda metodologicamente para a gente cria método, né, para poder desenvolver ações concretas no nosso local, na nossa prática. De que forma o ensinamento de Buda tem a ver com a Agenda 2030? Eu fiz uma live longa pela internet na época da pandemia, várias aulas, cada objetivo relacionando com os ensinamentos de Buda, e o objetivo e um exemplo concreto do cotidiano. Por exemplo, a contaminação de rios. O que o ensinamento de Buda tem a ver com uma contaminação de rio? O que um ensinamento de Buda tem a ver com o desmatamento? A gente tem que ter essa fala, né? E por que nos ensinamentos de Buda tem a questão da interdependência, estamos interligados com tudo que existe, não está nada separado, então o que eu faço repercute na teia da vida. Enfim, tem todo um trabalho que a gente tem que revisitar na nossa prática religiosa, mas de que forma? Minha formação em educação, sou pedagoga, de que forma a gente cria algo que as pessoas entendam o que a gente está falando? As pessoas não estão entendendo o que é crise climática, está muito longe do discurso. As pessoas não sabem o que é serviço ambiental. O que é serviço ambiental? O que a árvore está fazendo de benefício no ambiente? Por que cortando, ela tem essas coisas começam a acontecer? As pessoas não estão fazendo essa... A população não está entendendo. Por isso que a gente está assim. Bom, vocês foram falando, minha fala foi mudando. O que eu posso ajudar? Né? Vocês que puxaram esse diapasão, uma cesta de iniciativas. No CEPAM, a gente fazia isso. A gente trazia tudo quanto era boa iniciativa de prefeitos, prefeituras, de câmaras municipais, de entidades religiosas, de iniciativa privada. A gente formou um livro. A gente chamou todas essas iniciativas e demos divulgação. Pronto. Se alguém quer se inspirar, vai lá nessa fonte. Uma cesta de ideias, cesta de sugestões. Né? Que a pessoa vai lá, abre um vinho, toma um suco, pega um chá e fica lá, puxa, posso fazer isso na minha igreja, posso fazer isso e tal, tal. A gente precisa inspirar as pessoas. Eu até falo que inspirar é mais pirar. Pirar as pessoas e transpirar bastante. A gente tem que um pouco sair do padrão. Estou achando. E é urgente, é para ontem isso. Então, se vocês pudessem, outra coisa, mudança das prefeituras. Não sei se é esse ano a eleição. Outubro, muda tudo. Então, por que a gente não deixa um cardápio? Prefeito, use isso aqui no seu discurso. 5 pontos. Então, a gente tem que começar a pensar, vereadores, que projetos de lei, faz a parte de projetos de lei que ajudam, né, na questão climática, lá longe, ajudam no meu território. Então, acho que criar essa cesta para todos. Eu quero ser vereadora da minha cidade. Onde é que eu vou me inspirar? Eu vou lá na questão climática que está na moda. Mesmo que ele use para disfarçar, mesmo que ele use para ganhar a eleição, não importa, é um bom exemplo. Né? E para as religiões, isso que a gente está fazendo, tem um fórum, que o Cônigo Bison trouxe bem essa questão do fórum, que já tem um trabalho. Então, como é que a gente se faz uma orquestração, mas eu traria com vocês puxando. Tem que ser, eu sinto que o carro que está puxando o diapasão, vocês. Né? Isso é uma coisa importante. Outra coisa, última, que eu queria contribuir. Nós temos que desenvolver jogos eletrônicos, aplicativos. Chama uma moçada louca aí, uma moçada que pensa rapidamente um jogo,
sobre serviços ambientais. Né? Como é que eu entro numa competição da árvore, né, dos rios, serviços ambientais é a coisa mais incrível de se estudar. Vão atrás, né, que não dá para falar aqui. A importância desse jogo ecossistêmico que está diante de nós e que está sendo quebrado. Como ele está sendo quebrado, ele não está tendo condições mais de resposta. Esse é o problema que a gente está. Enquanto você vai poluindo o rio, mas se é pouca poluição, tudo bem. Se é muita, ele já não consegue mais responder. Né? As algas não estão mais respondendo, os peixes estão morrendo. Então, existe um sistema que, se ele vai no limite, ele não responde mais. Ele não restaura mais. A gente podia fazer um jogo virtual. Mistura presencial com virtual. Chamar uma moçada para fazer isso, a Secretaria de Tecnologia, sei lá, chama uma turma e faz um concurso, né, sobre a questão do clima. Porque a gente ainda está numa fala muito clássica. Né? Então, mas chamar a turminha de 3 anos, 4 anos, eu faço isso, também não precisa tanto assim, né? Mas uma turminha que os youtubers, assim que fala, né? Tem dificuldade, tem 65 anos, estou melhorando um pouco, né? Então, chamar essa turma para criar jogos eletrônicos e chamar, a Secretaria de Educação já deve estar avançando nisso, mas fazer uma coisa bem popular, bem gente, bem nas cidades, bem nos bairros, criar esse tipo de jogo. Porque eu estou vendo, desculpa, eu estou morando na zona rural agora, saí de São Paulo. Tem uma senhora que é produtora rural e ela está num tal de Kawai. Kawai é um aplicativo, tipo... Quai. E ela faz live e manda de qualquer assunto. Vocês não sabem os assuntos. Os assuntos são os mais... Tem que dar coraçãozinho, tem que dar beijinho. A gente podia dar cenourinha, a gente podia dar arvorezinha, a gente podia dar peixinho, a gente sabe... E fazer uma competição mesmo. Né? É isso que o pessoal está. E ganha dinheiro. Ela falou, ganhei R$300. Então, eu acho que a gente precisa dar uma deslocada de eixo e trazer isso para nós. Porque o nosso tempo, né, acho que está na hora da gente rever um pouco as estratégias. Né? Bom, era isso. Um pouco de inspiração. Muito obrigada, monja. A senhora é sempre uma inspiração. Queria chamar o pastor. Boa tarde a todos, todas. Eu sou o pastor Eliel Batista, minha origem é pentecostal e agradeço a oportunidade de poder estar aqui e também, né, lidar com esse tema tão urgente que nós temos que lidar. E eu... gostaria de chamar a atenção de um ponto, porque todos nós aqui trabalhamos com uma matéria-prima que a gente, inclusive, chama de sagrado, e ela é muito delicada, que é a consciência humana. E nós temos a possibilidade de despertar a consciência, e acredito que o programa aqui propõe isso. Esse é o projeto de como trabalhar nas nossas comunidades, como trabalhar na base, né? E a gente tem uma questão que também foi trazida a respeito de cada um fazer a sua parte. E aqui a gente começa com um complicador, porque também foi trazido aqui que sozinho a gente não consegue. Nós precisamos de uma democracia participativa, ou seja, cada um fazer a sua parte precisa estar somado a alguma coisa maior. E nós temos aqui testemunhos de diversos projetos acontecendo, cada um fazendo a sua parte. E provavelmente cada um com muita luta, com muita dificuldade, tentando fazer com que sobreviva, tentando fazer com que vá mais além, porque cada um está fazendo a sua parte. Estou somando a isso, quero somar agora esse despertar a consciência, para que a gente comece a pensar de uma forma mais comunitária e mais global. E onde eu quero chegar? Nós temos um grave problema no nosso país com a água,
E eu acho que sim, eu como cidadão preciso economizar, mas não acho que esse é o nosso maior problema. Que se eu deixar a torneira aberta um pouco mais, é tão prejudicial, porque o agronegócio, ele é responsável pelo uso de 90% da água. Não é o 10% que a gente usa nas nossas casas que vai fazer uma reversão no processo. Mas também sabemos que o Estado não vai enfrentar o agronegócio. E nós podemos fazer um trabalho de despertar as consciências da agricultura familiar. Nós temos diversos projetos em diversos... Nós temos aqui, paulistanos, não a minha... nós, cidadãos de São Paulo, tem em diversos territórios a permacultura, que mobiliza as pessoas ao plantio, mas tem que mobilizar o supermercado, tem que mobilizar a padaria, tem que mobilizar todo mundo para poder fazer essa cultura e aí fazer essa economia circular. Se nós despertarmos a consciência dos nossos fiéis, dos nossos seguidores, dos nossos templos, das nossas religiões, para esse incentivo, para esse olhar, a partir do que acontece no município, que já está acontecendo, então isso se torna uma força popular para demonstrar que essa agricultura familiar, que estes projetos, essas pequenas coisas que são feitas nesse movimento, é mais importante e é mais responsável pela economia do que o agronegócio. E aí isso pode ser uma força para determinado governo que esteja comandando o Estado, consiga fazer frente a esse tipo de economia que nós temos. Então, eu quero chamar a atenção a respeito disso, de sim, trabalharmos despertando a consciência de todo o povo. Porque nós, por exemplo, nós vemos aí uma guerra gigantesca contra o MST. E essa guerra gigantesca, por quê? Contra quem? Quem está sendo afetado? Então, não necessariamente se a sua religião não quer dar apoio, não é para ir lá defender o MST, mas é para defender um projeto, outro, para apoiar outros valores, para apoiar outro tipo de pensamento. Porque se nós não tivermos uma mudança de economia, nós também não vamos mudar. Nós vamos aliviar um pouco, mas diversos estudos já demonstraram que nós ultrapassamos a curva. Ou seja, o planeta não tem mais retorno. A gente vai ter que adotar outro modo de vida. Todos os principais estudos no mundo apontam para isso. Nós vamos ter que aprender a viver de outro jeito, porque a gente já passou a curva. Então, a gente não tem mais como conseguir um olhar para o passado. É lidar com esse nosso presente e esse novo modo de viver, qual vai ser? A gente precisa de uma mudança radical no nosso modo de ser, nossas normas do nosso lar, né, na nossa economia. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. A gente tem 2 pessoas inscritas e vamos partir para o encerramento. Eu sei que todo mundo tem compromisso, então queria chamar o pai Juberli, por favor. Meus cumprimentos a todos. Quero falar aqui, cumprimentar meu secretário, agradecer a oportunidade que está nos dando. Quero falar da nossa Umbanda, pedir desculpa pelas puxadas de orelha que nós tivemos, muitas, por acharem que as nossas velas dos nossos rituais queimavam as nossas matas. Os nossos rituais poluíam as nossas águas. Gostaria de dizer que a nossa Umbanda está lançando uma cartilha, o livro Carta Magna da Umbanda. Já estamos tomando várias providências, senhor secretário, dos nossos rituais, tanto na praia, no mar, com os rituais da nossa religião. Toma essa providência de preservar a natureza, de equilibrar os trabalhos que são sagrados também para o nosso ritual. Aos senhores todos, quero cumprimentá-los e dizer
Importante estarmos aqui? Mas mais importante é sermos unidos. Não adianta estarmos aqui independente, ouvindo o que o nosso secretário está falando e deixarmos no ostracismo. Respondo pela nossa Umbanda, respondo pelo nosso trabalho e quero dizer muito obrigado, senhor secretário. Os órgãos públicos também devem estar mais próximos de nós e nos dar mais atenção quando assim se fizer necessário. Muito agradecida, em nome da nossa Umbanda. Muito obrigada. E agora, para encerrar, eu convido o Pai Dinho de Ogum. Uma boa tarde a todos. É uma honra falar depois do meu pai. Prazer, quem não me conhece, sou Pai Dinho de Ogum. Sou presidente e fundador da procissão de Oxalá de combate à intolerância religiosa e lavagem da escadaria dos homens pretos do bairro da Penha. E dentro disso, foi bacana esperar para ser o último a falar, porque a gente vai colhendo, né, as falas, e cada fala vai somando mais as nossas ideias. Primeiramente, até mesmo o que o irmão falou, na nossa Umbanda, nós temos uma regra que nós dizemos que nós não somos pais ou mães de santos, somos zeladores, né? E nada melhor do que as religiões serem zeladoras da terra, serem zeladoras da natureza. E dentro disso também, eu vim trazer uma contribuição sobre a importância do trabalho e informação no social. Sou fisioterapeuta pélvico e neurológico, de formação acadêmica, e tem um trabalho também junto com as comunidades periféricas de doação de tempo e palestras sobre a importância da saúde. E dentro disso, a gente percebe que, infelizmente, as pessoas não fazem as suas práticas por conta de uma questão básica, a ignorância de saber. Infelizmente, cada dia que passa, as pessoas estão mais focadas nas redes sociais, porém, mais privadas de informações saudáveis, né? Então, quando a monja falou ali a respeito da ideia de levar as redes sociais, também eu coloquei aqui, não sei se já existe, mas temos várias feiras, vários eventos culturais, poderíamos até mesmo criar um evento que fosse até mesmo de gincanas, valendo benefícios, valendo brindes, ou qualquer outras benefícios que possa ser ao social, né? Dentro disso também, falando como o secretário usou o termo, né? Uma vez que nós moramos num município, né? A importância de nós termos esse olhar para a nossa cidade, sabendo que a nossa cidade é uma das maiores cidades do país, é a maior, né? Bem dizer, e dentro disso, o olhar para a natureza está sendo nulo. Cada dia que passa, mais a gente vê os prédios sendo construídos, né? Os centros históricos sendo derrubados para vir, que eu chamo de pombais, né? Eu falo que aquilo é um pombal, você levanta várias casinhas num terreno que era de apenas uma residência e que poderia ter um verde mais saudável. Infelizmente, não. Então, dentro desse olhar, né, eu só vim trazer essa contribuição da somatória das mãos unidas dentro das religiões. Porque o mesmo perfil de público que tem na Umbanda, tem no Candomblé, tem no xamanismo, tem nas igrejas evangélicas, tem no catolicismo. Então, a partir do momento que nós, religiosos, começarmos a levar mais informação à nossa comunidade, à nossa sociedade, e o irmãozinho do lado, que não é da mesma fé que a nossa, e falar a mesma linguagem, a gente constrói um mundo melhor. Porque, infelizmente, o que está destruindo o nosso planeta é cada um falando uma linguagem individual, egocêntrica e destruidora. Uma boa tarde. Muito obrigada. Que riqueza de trocas, né? Eu acho que foi muito bacana.
E a gente vai montar um grupo aí de WhatsApp para que possamos ir trocando essas informações e aí trabalhar, o Danilo, que coordena para a gente o Movimento São Paulo pelo Clima, criar uma aba no site com todas essas informações e que um possa aproveitar a ideia do outro e aí fazer essa troca como foi sugerido pela monja. Secretário, o senhor quer encerrar? Eu queria novamente agradecer a participação de todos. Alguma coisa que ninguém devolve para a gente é o tempo. Nós só temos um tempo. E é muito curto, não é? O que é que nós temos aí? Algumas décadas, não mais. O mundo existiu durante milhões de anos. Ninguém sentiu nossa falta. Daqui a pouco nós vamos embora e seria interessante que pelo menos alguém sentisse a nossa falta. Foi alguém que tentou melhorar o mundo enquanto esteve aqui. Então eu agradeço por esse tempo e espero que essas ideias, né, eu anotei tudo o que pude, que nós amadureçamos, que nós pensemos o que mais nós poderíamos fazer, como atingir essa sociedade aparentemente imersa em probleminhas menores, em questões rotineiras, e que parece ter perdido de vista aquilo que realmente interessa, que é entregar um mundo menos pior do que aquele em que nós chegamos, né? Alguém falou que nós somos moradores, eu falo, nós somos péssimos inquilinos. Estamos vivendo numa casa, estragando muito essa morada, né, que deveria ser entregue, preservada e talvez até melhorada se nós pudéssemos, se nós agíssemos de uma forma consciente. Então, o aquecimento global está aí, as mudanças climáticas, mas é muito bom verificar que em muitas consciências essa noção, essa concepção de que nós podemos fazer alguma coisa já existe. Vamos somar esforços, vamos trazer mais ideias e vamos fazer aquilo que for possível, né? Não precisa ser salvar o mundo inteiro já. Vamos começar salvando a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. E, de repente, nós até damos uma lição ao mundo que vai aprender como cuidar da sua cidade. Muito obrigado. Eu queria só pedir que vocês, quem quiser levar um pouco mais de folheto, bottom, está aqui o material à disposição, e queria tirar uma foto com todos, pode ser? Então, se puder juntar aqui na frente, a gente tira uma foto com todos.